325 d.C., é realizado o Concílio de Nicéia, a atual cidade de Iznik, província de Anatólia, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia asiática. A Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérius Constantinos, filho de Constâncio I. Desde Lúcio Domínio Aureliano, os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa com a renúncia de Aureliano a seus direitos divinos em 274. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar através da Igreja a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visavam fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observara a coragem e determinação dos mártires cristãos durante as perseguições promovidas por Diocleciano em 303. Sabia que, embora ainda fossem minoritários, 10% da população do império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio, dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância e que o Filho é gerado, único gerado, ou unigênito, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. Com a subida da Igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. O concílio foi aberto formalmente em 20 de maio na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Ários, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nice e Mares de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam em maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos, Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia a apenas uns 18% de todos os bispos do império. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação, no mínimo, tendenciosa. Assim, tendo os bispos orientais como maioria a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O império manipulou, pressionou e ameaçou os participantes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava e não em algum consenso a que os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados e os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia ou a divindade de Cristo, em 19 de junho de 325. E com isso veio a consequente instituição da Santíssima Trindade e a mais discutida ainda, a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados para se adaptar à Bíblia às decisões do conturbado concílio e outros, como o de Constantinopla em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele.
A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Conferia a Jesus, que ele chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recaía sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Espelhando bem os novos tempos, o Credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinos de Jesus. Faltou nele um creio em seus ensinamentos, talvez porque já não interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Isso é o que eles criam naquela época. Quando Constantino morreu depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e mortes generalizadas. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarianista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da Igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da Igreja. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude, política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. As igrejas cristãs, hoje em dia, dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivações apenas políticas. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Infelizmente, essa doutrina trinitariana não só a Igreja Católica a trouxe, mas todas as outras denominações religiosas, cristãs do protestantismo, acreditam na Trindade, pregam isso como uma doutrina da sua denominação, como fazem batismos em nome dos três deuses. Queridos amigos que estão assistindo esse vídeo, pesquisem mais a respeito. Novamente indico o canal Verdade Revelada para que você possa aprender mais a respeito sobre essa doutrina pagã que é a Trindade. Saia do sistema religioso. Não creiam em mentiras contadas por homens. Leia a Bíblia que o Eterno te revelará a completa verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos.